Bem, primeiro, boa tarde a todos que estão nos assistindo e eu queria agradecer o convite do Gronal, do Guilherme e da ACE para participar desse painel importante e agradecer também os outros painelistas aí que são de altíssimo nível, muito bacana. Então a Ana falou que é a divonheira, né? Bem, eu sou um pouco enjegado, então sou engenheiro de formação, mas sou um apaixonado por o direito e acredito isso que você falou, que nós temos que sentar um pouco, estudar e conhecer as leis, conhecer a regra do nosso jogo, independente de qual seja, para poder jogar. Então, bem, eu vou tentar dar essa visão um pouco da prática e vou me ater muito à questão da engenharia, porque a gente já tem bons representantes do direito aí para poder ter um debate de alto nível. Então, primeira coisa, com o início da pandemia foi decretado em 11 de março a pandemia pela OMS. E qual foi a nossa visão na dimensional? Primeiro passo que nós demos foi a elaboração de um protocolo interno. Nós nos adiantamos aos clientes, nos adiantamos ao poder público, ao governo, e elaboramos primeiramente um protocolo que foi divulgado internamente e externamente no dia 4 de abril, quer dizer, com uma determinada velocidade. É um protocolo que ele contempla medidas de observância obrigatória em todos os locais físicos, com trabalho físico, ou seja, presencial, ou nos canteiros ou eventualmente no escritório da empresa. Então, isso daí foi o primeiro passo. O segundo passo foi a busca do diálogo, a busca da comunicação com os clientes. Então, acho que qual é o grande objetivo quando a gente fala de reequilíbrio contratual? É a busca de uma solução de continuidade da execução dos contratos, né? Porque o contrato reduzindo a termo, ele tem uma relação de comutatividade onde o cliente ele quer e precisa daquele objeto e a contratada ela necessita oferir aquela receita que estava previamente estabelecida, levar a termo aquela parcela de faturamento que advém desse contrato. Então, nessa busca de manutenção do contrato, de uma solução de continuidade, a primeira coisa que nós fizemos foi um diálogo, mas o diálogo não só o diálogo verbal, como o diálogo oficial, que eu vou estar falando muito aqui sobre evidência, criação de evidências daquilo que você busca realizar. Então, nós primeiramente notificamos nossos clientes, perguntando qual seria o objetivo, qual seria a visão, o que eles pretenderiam em relação aos contratos, em busca dessa solução de continuidade. Alguns decidiram por paralisar, outros decidiram por continuar com todos os protocolos e as medidas preventivas, e alguns demoraram um pouquinho na resposta e a empresa acabou tendo que tomar as medidas adequadas ou para a preservação da saúde e da vida dos seus colaboradores, ou, em outro lado, para a preservação de serviços essenciais que nós prestamos. Então, acho que na busca dessa solução, o primeiro recado que eu gostaria de dar e deixar bem claro é o seguinte, que a pandemia e o reequilíbrio contratual, ele não é um bote de salvação para desvios contratuais pré-existentes, que é isso que a gente viu bastante entre clientes, entre fornecedores e outras contratadas, que foi acabar tentando realizar algum ajuste, mas de comorbidades que já eram natas dos projetos ou dos contratos. Então, o primeiro recado eu acho que é deixar bem claro isso, que não é nenhum bote de salvação. Então, o que tem que ficar bem claro para a busca desse reequilíbrio pelo lado da engenharia? O desequilíbrio é o rompimento das equações e das premissas, pelo ponto de vista da engenharia, das premissas orçamentárias iniciais. O que é? É o teu cost estimating. Você fez a sua estimativa de custo, você preparou uma planilha de preço, tanto interna quanto uma planilha de proposta de preço externa para o seu cliente, e ali você tem um cenário base. Então, o que é a busca? O que nós precisamos buscar como engenheiros de custo? Nós precisamos buscar qual era o cenário base, e quanto melhor definido ele tiver, mais fácil vai ser de você demonstrar os eventuais desequilíbrios e o rompimento das premissas, e depois você tem que buscar
quais foram os impactos dos eventos subsequentes, imprevisíveis naquela contratação. Então, nós como engenheiro de custo precisamos qualificar, quantificar e precificar esses impactos. Isso que nós precisamos fazer. Eu não vou entrar numa análise de matriz de risco, que a Ana falou, o Thiago acho que também deve abordar, porque é uma questão mais jurídica e eu entendo que como engenheiro de custo nós precisamos medir, aferir todos os impactos, sejam eles passíveis de cobrança do cliente ou não, até mesmo para retroalimentar nossas futuras orçamentações e nossas composições ou paramétricas ou detalhadas. Então, isso é importante para a engenharia de custos, é importante para a empresa ter essa precificação, essa quantificação, esses impactos bem definidos, independente da possibilidade de cobrança ou não pela matriz de risco de cada caso. Tendo isso em mente, eu acho que é importante, por causa disso que eu fiz questão até de estar aqui na obra e apresentar daqui da obra, que é o seguinte: para mim, o engenheiro de custo ele tem que estar com o pé no chão aqui do working site, ele tem que estar próximo da sua força de trabalho, tem que estar próximo e vivenciando um pouquinho daquilo que está acontecendo aqui. Por quê? Porque o engenheiro de custo ele tem que ser um bom observador e um analista qualificado para poder retroagir, retroalimentar tudo o que está acontecendo aqui, tudo que teve de diferente nas suas composições. Com isso em vista, a gente tem alguns impactos que são mais óbvios, mais claros, que você consegue analisar e consegue verificar através de relatórios, e tem outros que não, são menos visíveis. Esse até que eu vou me aprofundar até um pouco mais. Então, assim, basicamente o desequilíbrio ocorreu na supply chain dos contratados, né, que são os seus fornecedores, e aí o teu supply chain teve basicamente dois impactos: desabastecimento, que tem um impacto direto no cronograma com postergação de cronograma, e também a elevação do preço. Então, meu recado aqui precisamos registrar e evidenciar, criar uma documentação robusta de suporte para esses pleitos, para poder transferir esse ônus e essa visão do que está acontecendo para os clientes. Por mais que o cliente queira ajudar, tenha a visão de que tem que se buscar uma solução, você precisa ajudar ele também nessa criação dessa documentação robusta para ele poder aprovar nas instâncias devidas, aí que eu acho que o Rafael vai acabar falando um pouco sobre essa visão do cliente, essa aprovação nas instâncias devidas. Então, assim, quando eu falo de supply chain, o que eu tenho dado de diretriz vamos buscar pelo menos 3 ofícios de fornecedores distintos, no mínimo, para comprovar essa situação de desabastecimento e de elevação de preços, que realmente para comprovar que é um impacto sistêmico e não pontual de algum fornecedor. E aí, 2, você tem toda a questão advinda, uma é supply chain, outra é das restrições e dos protocolos. Você tem basicamente monitoramento dos sintomas, você tem afastamento físico, você tem higienização constante. Cada item dos protocolos, ou das normativas, ou dos decretos, ou das leis, cada item desse ele tem um impacto maior ou menor, mais fácil de mensurar ou não, nos seus custos e na sua precificação. Então, o que a gente buscou aqui foi aferir cada impacto dessas medidas restritivas e dessas normativas e tentar transformar elas com base no cenário base, com base nas composições de preços unitários e no orçamento analítico de venda com o cliente, a gente pegar e utilizar essa base de precificação. Nós aferimos, cronometramos, utilizamos diversas técnicas para poder ter esse impacto bem dimensionado e retroalimentamos ela nas composições de preço, nas bases de preço de cada contrato de cada cliente. Então, assim, isso tem impacto de diminuição de produtividade, tem impacto de paralisação, afastamento de colaboradores com sintomas. Então, tudo isso daí a gente está precificando e passando para os clientes. Então, terminando, a gente tem diversos clientes públicos, privados,
E estamos em diversos estágios. Alguns clientes já reconheceram os desequilíbrios, já reconheceram, já chegamos a um denominador sobre precificação e alocação de riscos. Em outros clientes a gente ainda está em fase negocial e ainda tem os terceiros que nada falam. E aí eu acho que por causa disso que é importante também o recado da robustez documental, que ninguém busca isso, mas eventualmente pode se tornar um caso de litigation, né? Pode ser preciso buscar no judiciário, na justiça, essa recomposição de custos. E para isso vai ser muito importante ter essa robustez documental, essa comprovação. Então, esse é meu recado, essa é minha palestra. Espero que todos tenham gostado e tenham contribuído para o debate.